Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os irmãos que forem alcançados por essa transmissão. Nossa saudação especial aos irmãos aqui de Dublin, os membros da comunidade católicos em Dublin, mas também nossa saudação àqueles que nos acompanham do Brasil. Aqui em Dublin é exatamente 10 horas e 6 minutos da manhã. No Brasil é 6 da manhã, então a diferença de horário. No Brasil praticamente o dia está começando, aqui nós já começamos o dia. De fato, eu já tive a oportunidade de rezar as laudes, as orações que os frades fazem durante o dia, no começo do dia, e também já tive a oportunidade de celebrar a Santa Missa. E eu queria dizer que hoje, pela primeira vez, claro, eu sempre rezo pelas intenções das pessoas, aqueles que me pedem orações, mas hoje, pela primeira vez, o Senhor me deu uma intuição, Sim, rezar por aqueles que irão ouvir este programa. E ali na Santa Missa, eu pedi ao Senhor, abençoe, Senhor, todos aqueles que irão ouvir esta meditação do Santo Evangelho, para que sejam abençoadas, para que sejam, sobretudo para aqueles que não estão podendo, participar da Santa Missa, para que possam ser abençoadas por esta meditação. Então, eu gostaria de dizer para vocês, antes de começar propriamente o programa, de dizer que eu rezei por vocês, Vocês estavam na Santa Missa que eu celebrei com os confrades aqui no nosso oratório, na Capela Conventual dos Frades Menores Capuchinhos, aqui em Church Street, em Dublin. Muito bem, então vamos iniciar o nosso programa propriamente dito, o programa Pão da Palavra, o programa da comunidade Católicos em Dublin, que tem por objetivo alimentar os irmãos em tempo de quarentena. Nós sabemos que neste tempo os únicos serviços que estão funcionando são os serviços essenciais. E eu creio plenamente que alimentar os fiéis com o pão da palavra é um serviço essencial. É um serviço necessário. Isso está evidente para nós, sobretudo a falta que nós estamos sentindo da Santa Missa. A falta que nós estamos sentindo. Então nós estamos plenamente compreendendo que nós precisamos deste pão. Nós precisamos deste pão. Queremos nutrir os fiéis com esta palavra. Então vamos proclamar agora o texto do Evangelho do dia. O Evangelho deste tempo quaresmal. O Senhor esteja convosco. Desculpe, desse tempo da Páscoa, O Evangelho de João 16, João 3, 16 a 21. Então vamos proclamar o Santo Evangelho. Eu falei a quaresma porque a sensação, ainda vivemos uma penitência. O fato de vocês não poderem ir à missa e o fato de eu não poder celebrar para vocês, não só eu, todos os padres, para nós está sendo uma penitência. Então, essa ideia da quaresma. Mas estamos vivendo liturgicamente o tempo pascal. Então vamos proclamar esse texto do tempo pascal, João 3, 16 a 21. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato,
Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade se aproxima da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Diga glória a vós, Senhor. Que bênção ouvir estas santas palavras, não é? Que maravilha, que graça e que glória. Amados irmãos e irmãs, nós estamos durante essa semana, segunda semana do tempo pascal, nós estamos ouvindo aquele diálogo que Jesus teve com Nicodemos. Vocês sabem que estamos, em outras palavras, lendo o Evangelho de São João, e o mais curioso que Jesus está falando, a palavra está falando aqui exatamente desta vida nova, da graça do batismo. Deixa eu dizer para vocês um elemento que por vezes a gente não se dá conta quando lê esse evangelho, quando lê esses textos. É que no capítulo anterior, no capítulo 2, né, nós tivemos o primeiro sinal que Jesus realizou. Jesus transformou água em vinho, ali nas bodas de Caná. Ao nos falar, por meio deste diálogo com Nicodemos, o texto está nos indicando uma outra transformação. Jesus transformou algo da natureza em outro elemento da natureza. Mas aqui no capítulo 3, nesse diálogo com Nicodemos, Jesus está falando de uma transformação ainda mais grandiosa. Ele nos está falando da transformação de criaturas em filhos de Deus. No capítulo anterior, ele transformou água em vinho. Pelo batismo, ele transforma criaturas em filhos. Nos fala da transformação ainda mais grandiosa, nos transformar em filhos de Deus, pelo batismo. Muito bem, dito isso, eu gostaria ainda de, antes de começar a explicar propriamente o texto, falar de uma experiência pessoal. Hoje, sempre na liturgia diária, né, quando eu estava ouvindo a primeira leitura, me chamou a atenção uma letra sagrada, lá de Atos 5:19, né, a primeira leitura da liturgia diária. Quando o anjo diz aos apóstolos que estavam presos, o anjo abriu as portas da prisão e deu uma ordem aos apóstolos: e de falar ao povo sobre a vida nova. Pois bem, é como se o anjo tivesse dito a eles e de falar a um povo sobre a graça do batismo, a vida nova do batismo. É interessante que, se você pegar João, para esclarecer que de fato a vida nova é a vida do batismo, você pega Romanos, né? Eu gostaria de ler, eu já tenho lido essa citação aqui
em outras meditações, mas eu gostaria de repetir. Romanos 6,4 diz assim: portanto, pelo batismo, nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós vivamos a vida nova. Amados irmãos e irmãs, toda essa semana a liturgia está nos falando da vida nova. A vida nova que nós recebemos. Sim, você já recebeu essa vida nova. A gente pensa que vida nova é uma questão cronológica. Bom, a gente pensa que vida nova, a novidade, vivem os jovens. Sim, os jovens podem viver essa vida nova. Eles são jovens, né? Mas quando a gente vê a vida de muitos jovens, quando a gente vê o modo como os jovens estão vivendo sua existência, a gente se dá conta de que eles são jovens na idade, mas velhos no modo de viver. Uma boa parte da juventude está vivendo não aquilo que é próprio da sua faixa etária, ou seja, a vida nova. Estão vivendo a vida velha, a vida do pecado, não é? Muitos, a gente fica triste de ver quantos jovens estão sendo arrastados para as drogas, estão sendo arrastados para uma vida de autodestruição. É como se disséssemos assim: esses jovens não estão vivendo como um novo Adão, porque o novo Adão é Cristo. E eu estou falando aqui os jovens apenas para dar um exemplo, mas tem muita gente de cabelo branco que também está no mesmo ritmo, não é? Até porque muitos dos jovens foram iniciados nessa vida por eles. Mas voltando, estão vivendo não a vida do novo Adão, que é Cristo, mas a vida do velho Adão, expulsos do paraíso. Pois bem, aqui nós somos chamados a viver a novidade de vida. Os apóstolos foram tirados da prisão e o anjo deu a eles: vão e falem ao povo da novidade de vida, da vida nova que é possível ter. E essa vida nova, você pode dizer: eu tenho 70 anos, eu tenho 80, mas você pode viver a vida nova. A vida nova é aquela vida que brota das águas do batismo, que nos regeneram, que dão um novo gás, uma nova força à nossa existência. Pois bem, é exatamente por isso que eu insisto. Fiz ontem uma catequese sobre o batismo. Se você deseja saber mais sobre o batismo, basta olhar a pregação de ontem, a meditação de ontem, não é? E aqui nós fomos introduzidos numa nova, vamos dizer assim, uma nova fase dessa meditação sobre a vida nova, né? Como eu já disse antes, aqui é uma continuação do diálogo com Nicodemos. Entrando agora propriamente no texto que foi proclamado, aqui nós temos eu não diria um dos mais famosos, quase com certeza, este é o versículo mais conhecido da Sagrada Escritura. Todos aqueles que tiveram contato com o cristianismo, em algum momento já ouviram essa citação: e Deus amou de tal maneira o mundo, que entregou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos, em algum momento, já ouvimos este versículo. É o mais pronunciado, é o mais conhecido. Agora, comecemos nossa meditação, provavelmente sobre o texto, com uma pergunta: quem está dizendo isso? E Deus amou de tal maneira o mundo. Os exegetas colocam esse problema. Quem é o sujeito desta frase? Muito bem, hoje quando eu li a liturgia,
em inglês, né, a Santa Missa em inglês, o texto dizia Jesus said, disse Jesus, embora não esteja no texto que foi Jesus que disse, só a título de conhecimento, não é fácil identificar textualmente quem disse isso, porque na antiguidade os manuscritos antigos, eles eram escritos da seguinte modo, diferente do nosso modo de escrever, eram sem pontos e sem vírgulas, as palavras eram coladas umas nas outras, os textos nunciais, nem as palavras estão separadas uma das outras, nem as palavras, de modo que não dá para identificar no texto quem disse, se foi o narrador, o evangelista, ou se foi o próprio Jesus que disse essas palavras, mas dá a entender que são palavras do narrador. Porém, na liturgia, aqui em inglês, na Irlanda, a interpretação é que foi Jesus que disse. Tanto melhor que seja Jesus já nos dizer, e Deus amou de tal maneira o mundo. Né? Tanto mais importante entender que foi nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vamos ver o que é que Jesus nos diz. Né? E eu dividiria essa meditação em 3 pontos. Jesus está nos dizendo se foi Jesus ou se foi o narrador, o importante é que é a palavra de Deus. Se foi Jesus, ele está dizendo 3 coisas. Primeiro, ele diz o que Deus fez. Segundo, nos diz por que fez. E quarto, quais as consequências daquilo que Deus fez. Então, vejamos primeiro o que Deus fez, né? Porque aqui Jesus está nos falando de uma ação de Deus que nós precisamos conhecer. É uma espécie de síntese daquilo que Deus fez. O que foi que Deus fez? O texto nos diz: entregou seu filho. O que foi que Deus fez? Ele entregou seu filho. Ele entregou o filho. Vamos lá, vamos entender essa expressão, Deus entregou o filho. Você que está me ouvindo, você é pai, você é mãe. Se sim, pode dizer, sim, eu sou pai, eu sou mãe. Eu lhe pergunto, qual é a coisa mais preciosa que você tem em sua vida? Você já trabalhou muito, quem sabe, pode ter uma casa, pode ter um carro, pode ter um emprego, pode ter uma posição social. E eu lhe pergunto, o que é que você tem de mais precioso? Você não terá dúvida em responder. Eu não tenho medo da resposta, eu não sou adivinho, não boto cartas, mas eu não tenho dificuldade em dizer que você irá responder, os meus filhos é o que eu tenho de mais precioso. Imaginemos você que este filho é o seu filho único. Aí o valor dele é ainda maior. Claro que todo filho é importante, não resta dúvida, mas se você só tiver aquele filho, é claro que o significado dele para você é ainda maior. Pois bem, Deus entregou o seu filho único, ou seja, o que foi que Deus fez? Ele nos deu, ele nos enviou aquilo que ele tinha de mais precioso. É verdade que no passado o Senhor enviou os seus profetas, os seus mensageiros, mas agora não se trata apenas de um profeta, de um mensageiro, mas se trata do Filho unigênito. O termo nos fala, a expressão grega é monogene, um único gerado, o único filho que o Pai Celestial tinha, ele enviou até nós. Aí resta a pergunta, mas meu Deus, não é? Como aquela pergunta do Salmo 8, que é o homem Senhor para vós, para que dele vos lembreis tanto assim? Quem sou eu para que o Senhor me envie o seu Filho unigênito? Por quê? E aí a frase começa, na verdade, o texto grego, né? O texto grego tem aqui também o evangelho em grego, gar egenasen hotheos tu cosmon. Começa com uma explicação. Por quê? O texto começa com uma explicação do porquê.
Por que Deus fez isso? Por que Deus mandou o Filho único? Aí vem a resposta. Porque Ele amou tanto o mundo. Amou tanto o mundo. Alguns textos dizem, amou de tal maneira. Amados, eu ficava pensando, esse texto realmente é muito importante, porque uma das maiores dificuldades do mundo de hoje, a maior dificuldade de se viver uma vida nova, de se viver uma vida realmente feliz, plena, cheia de contentamento, cheia de alegria, uma vida que vale a pena ser vivida, é exatamente a realidade do amor. Muitas pessoas têm vivido uma vida miserável. Eu posso dizer assim, miserável, não porque lhes falte dinheiro, não porque lhes falte recursos, não porque lhes falte lazer, não porque lhes falte, podemos dizer assim, a possibilidade de viajar. Muitas pessoas têm vivido uma vida miserável, uma vida dolorosa, uma vida insuportável. Por quê? Porque não fazem a experiência do amor. Esses dias uma pessoa me procurou e conversando comigo eu fiquei abismado e condoído com a história daquela pessoa, um jovem, e ele falava que a sua experiência de que nem a sua mãe o amava. Ele falava do seu pai, que durante uma pessoa já de mais de 30 anos, toda a sua existência foi ele buscando o amor do seu pai. Ele sabia que era o pai sabia que ele existia, e ele tantas vezes buscou aquele pai, e aquele pai sempre virou as costas, já morreu aquele pai, e era um homem rico, e ele dizia que não queria a herança do pai. E quando o pai morreu, ele disse que não queria nada do que o pai tinha deixado. E aí a mãe dele foi até ele e disse que todo o trabalho dela foi em vão se ele fizesse aquilo. Em outras palavras, ele não sentiu amado nem pela própria mãe. Então veja que dor, não é? Que sentimento terrível essa experiência de não ser amado. Pois bem, a revelação cristã é a revelação da verdade de que nós somos amados. Porque, irmãos, uma pessoa não é feliz ou infeliz porque tem ou não tem isso ou aquilo. Uma pessoa não é feliz ou infeliz porque é famosa ou porque não é famosa. Porque é rica ou porque é pobre. Uma pessoa não é feliz porque viaja, você bota na cabeça que ser feliz quer dizer viajar, conhecer o mundo, é muito bom. Mas felicidade não é isso, isso é tolice. São ideias como se minha felicidade dependesse de viajar ou não viajar, de passear ou não passear, de ir para festa ou não ir para festa. Isso é tolice, não é? A felicidade depende de amar ou não amar. Nós somos feitos para amar. E o homem não é feliz enquanto não ama. E como amar se não sou amado? Como dar o que não recebi? Pois bem, as Escrituras nos vêm revelar, talvez por isso esse texto seja tão importante, nos vem revelar a verdade fundamental. Porque muita gente está sofrendo exatamente por isso, porque desconhece o fato de que é amado. E a prova de que você é amado está ali, Jesus. Essa é a verdade que o mundo precisa conhecer. Nós somos amados. Eu tenho um adjetivo que eu gosto de dar às pessoas. Eu gosto de dizer para a pessoa, amado. Mas quando eu digo amado, eu não estou dizendo simplesmente que eu a amo. Eu estou dizendo fundamentalmente, proclamando uma verdade da nossa fé. Amado por Deus sobretudo. Amado por Deus em Jesus Cristo. Amado em Jesus. Então, que oxalá as pessoas pudessem se deparar com essa verdade fundamental. Deus me ama. Eu sou amado. Diga, eu sou amado. Ainda que meu pai não me ame,
E eu, conversando com aquele jovem, eu tive a oportunidade de falar do amor de Deus. Eu digo, meu filho, eu não sei o que é essa sua experiência, mas eu posso lhe dizer, você é amado por Deus. E proclamei aquela verdade àquele jovem. Eu espero que produza frutos, aquela proclamação do Evangelho. Dizer, eu sou amado. Amado fundamentalmente por quem? Posso ser amado? Sou amado por minha mãe, sou amado por minha família, mas sobretudo sou amado por Deus. E é curioso que o texto nos diz, Deus amou. A tradução nossa aqui é Deus amou, como se fosse uma coisa do passado. Mas deixa eu explicar a você aqui. Esse verbo, o verbo agapô, ele está usado aqui num tempo que não existe na língua portuguesa. Chama-se auristo. Auristo quer dizer indefinido, é um tempo indefinido. Eu encontrei algo parecido no inglês com present perfect. É algo que começou no passado, mas se estende até o presente. Ou seja, é como se, usando este verbo, o texto estivesse dizendo, Deus nos amou, e esse amor continua. E eu posso dizer, Deus não só nos amou, Deus te ama. Essa que é a verdade. O auristo vai nos dizer, Deus nos amou, Deus nos ama, e esse tempo é tão indefinido que eu posso até arriscar e dizer, Deus te amará. Você deve descobrir que toda a sua vida está debaixo do amor de Deus. Olha que maravilha, olha que graça. Descobrir não apenas que Deus me amou, que Deus me ama e que Deus me amará. Esse é o sentido do auristo. É um amor cujo tempo desse amor não tem prazo de validade. Vamos dizer isso, né? O amor de Deus não tem prazo de validade. Às vezes os amores humanos têm, não é? Quantas pessoas, quantos casais, essa é a grande tragédia, né? Começam, meu bem, meu bem, meu bem. Aí depois, quando se casam, quando começam a viver, depois de alguns anos, é meu mal, meu mal, meu mal. Não é? É um amor com prazo de validade. Um amor com prazo. O auristo aqui quer dizer, o amor de Deus não tem prazo de validade. Foi ontem, é hoje, será amanhã. É para a eternidade. O amor de Deus é para sempre. E que maravilha descobrir, porque uma vida feliz, uma vida autêntica, só é possível firmada no amor. Que segurança você pensa que a maior segurança que eu tenho é ter uma poupança na Caixa Econômica, né? A gente costuma dizer isso, né? Ou ter um plano de saúde, ou ter um bom emprego. Aquilo que me dá segurança na vida, que me dá firmeza, que me dá condições de viver, é exatamente esta: saber que eu sou amado. E ser amado com prazo, não com prazo de validade, não no condicional. Ser amado se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu tiver sucesso, se eu tiver um grande desempenho na minha vida, se eu for rico, até se eu for bom. Não, Deus me ama. Independente de qualquer coisa, Deus me ama. E é essa verdade, essa novidade, é essa verdade que, uma vez descoberta, produz novidade de vida. Produz as condições necessárias para viver a graça que eu recebi no batismo. Eu viverei a graça do batismo se eu estiver consciente de que Deus me ama, de que Deus me amará. Então essa verdade é como tem um poder de uma bomba atômica, só que no sentido positivo. É capaz de encher todas as realidades, não destrutiva, no sentido positivo. Tem um poder maravilhoso de comunicar vida, de renovar a existência. Então, irmãos, saiamos. Eu queria dizer que quando terminarmos essa meditação, a quem você puder, leve essa novidade. O mundo precisa saber. Tem muita gente aí fora vivendo tristemente, vivendo uma solidão, uma vida miserável, porque não descobriram que são amadas.
Elas estão fazendo de tudo para serem amadas, né? Estão mudando de roupa, estão ajeitando o cabelo, estão se tornando atraentes para serem amadas. E elas só precisam descobrir que elas já são amadas. Elas podem se arrumar, elas podem se ajeitar, elas podem se enfeitar, não para conquistar amor, mas para manifestar o fato de que já são amadas por Deus. Porque Deus nos amou, Deus nos ama e Deus nos amará. E é isso que o mundo precisa saber. Olha que coisa linda. Você não se encanta ouvindo isso? Eu mesmo não canso de meditar, de refletir, de me alegrar com essa verdade. Ele me amou, Ele me ama e Ele me amará. É isso que quer dizer o auristo. Amados, eu ainda poderia dizer mais uma palavra sobre o verbo agapau. Esse amor com que Jesus nos amou é aquele amor doação, é aquele amor entrega. Não é aquele amor que brota da carência, né? O rapaz que ama a moça porque a deseja, porque precisa dela. Não, o amor que Deus nos amou é de abundância de ser, não de carência de ser. É doação, é o amor da cruz. E por isso que a manifestação mais expressiva de amor é a cruz de Cristo. E por fim, nós dissemos que esse versículo nos fala de 3 coisas. O que Deus fez, Ele deu o seu Filho único. Por que Ele fez? Porque nos amou. E qual é a consequência de tudo isso? Pois bem, o texto começa dizendo: quem nele crê não é julgado. Quem nele não crê já está julgado, porque não acreditou no nome do Filho único. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque suas obras eram más. Então vamos lá. Qual é a consequência? Eu diria que o evangelista aqui, se é o evangelista, se é o narrador, ou se é o próprio Jesus, o importante é que é a palavra de Deus, trabalha com 2 polos aqui: salvação ou perdição. Acolher esse amor é salvar-se, é ser recebido, é ser alcançado pela salvação. Eu não diria que é autossalvação, mas é receber a salvação. Aqui nós trabalhamos com fé e incredulidade, aceitação e rejeição. As consequências, irmãos, é que eu posso acolher este amor ou eu posso rejeitá-lo. Eu posso aceitar ou eu posso me afastar, fechar a porta para esta verdade. Aceitação ou rejeição, fé e incredulidade, salvação e perdição. Amado, eu gostaria aqui de, antes de encerrar, que é o último ponto da nossa meditação, dizer algo aqui muito importante para você. Descobrindo esse amor, eu posso acolhê-lo. E aí o texto vai dizer ser salvo, o mundo ser salvo. Mas eu posso rejeitar esse amor. Aqui está a minha liberdade. A minha liberdade, eu posso acolher ou eu posso rejeitar. Eu posso abraçar ou eu posso me fechar. Fé ou incredulidade. Pois bem, a grande pergunta que fica é, porque a gente vê isso no mundo, por que será que tanta gente abraça a incredulidade? Aqui a gente faz recordar o capítulo 1 de João. A luz veio para o mundo, mas o mundo não a recebeu, não a acolheu. Essa é a tragédia do mundo. O mundo quer vida, mas vai buscar a vida em cisternas rachadas. O mundo quer ser feliz, mas vai buscar a felicidade na infelicidade. Vai buscar a paz na guerra. Vai buscar o amor no desamor. Quer salvar a vida, mas se lança na perdição. Pois bem, quer fazer a sua vida valer a pena e investe naquilo que nesse mundo há de pior. Amado irmão, amada irmã, eu queria que você fizesse essa pergunta, e aqui já é o final da nossa meditação. Por qual motivo o mundo tem rejeitado o Evangelho? Por qual razão as pessoas se recusam a acolher essa boa nova?
Por qual razão? Eu vi um comentário de uma pessoa que até compartilhou esta meditação e dizia: eu não sou católico, eu não sou crente, mas vou compartilhar. E eu ficava pensando ali, uma certa rejeição no fundo, quase se explicando porque está partilhando aquilo ali. Por quê? Porque as pessoas resistem, aquela pessoa se sente atraída, mas fica nessa indecisão. Por quê? Alguém poderia dizer porque o evangelho é irracional, é porque não faz sentido. Não, isso não é verdade. Não é verdade que as pessoas não acolhem o evangelho, não acolhem o cristianismo, não acolhem a fé, porque o evangelho é irracional, é porque é contra a razão, porque não faz sentido. Não é nada disso. Essa explicação é porque eu vejo muitas pessoas que têm dificuldade em crer em Deus, que creem em Jesus, creem em ressurreição, mas elas acreditam em ETs, em OVNIs. Ou seja, é quase uma religião também, porque nunca viu nenhum ET e acredita em ET. Ó, isso é racional? Não é racional, não é? Porque está acolhendo uma coisa que deveria ser científica, como se fosse uma religião, né? O problema não é esse. O problema é um problema moral. Porque é que as pessoas se recusam. A explicação está nesse texto. O Evangelho nos diz: porque suas obras são más. Elas não querem acolher esse amor, porque elas não querem acolher a vida nova, não querem mudar de vida. Se acostumaram com o pecado, se acostumaram e resistem. E o único modo de negar essa verdade é insistir irracionalmente de que isso é uma mentira, de que isso não é verdade, e procuram N explicações, né? Eu não gosto de igreja, eu não vou à igreja porque as pessoas da igreja não são boas, têm muitos defeitos. Ora, se você for nessa lógica, você não vai para canto nenhum, você não vai para nada, nem para o seu trabalho, porque gente boa e gente ruim existe em todo canto. Isso não é justificativa, isso é desculpa. E minha mãe costumava dizer esfarrapada, né? Sem sentido. Pois bem, aqui está a grande verdade. O mundo se recusa a crer porque não quer viver as consequências da própria fé. Não quer mudar de vida, não quer abandonar a vida velha, não quer abandonar o pecado. E aí é que está o grande problema. Amados irmãos e irmãs, vamos encerrar esta meditação pedindo a Deus, pedindo ao Senhor a graça de que a novidade dessa mensagem encha o nosso coração, nos abençoe e nós possamos viver a vida nova de Cristo, a vida nova do Evangelho. Pedir que essa vida nova preencha o nosso coração e atender aquele pedido do anjo, não é? O anjo que soltou os apóstolos, lá em Atos 5, 9, diz: vão e falem dessa vida nova. O meu interesse, o meu objetivo, nosso meta aqui é comunicar, é falar, é atender essa mensagem. Eu me identifiquei com esse mandato do anjo aos apóstolos. Vão e falem da vida nova, da vida nova. Eu queria encerrar essa meditação dizendo para você, dando fazendo esse envio. Terminamos a meditação, agora começa a missão. Vão e falam para as pessoas. Ajudem outras pessoas a descobrirem. Tem muita gente que está sedento de conhecer essa vida nova que brota do amor de Deus, que brota da consciência de que é amado. Pode não ter sido amado pelo pai, pela mãe, pode ter sido rejeitado no ventre materno, mas há esperança para você, porque há um amor grande. Se você não se fecha como o mundo, que se fecha para o amor de Deus porque não quer mudar de vida, porque quer morrer quase como um suicídio existencial, se fecha para essa novidade, então você pode se abrir e dizer: eu agora vou em missão, eu vou falar que existe uma vida diferente, uma vida nova, e cumprir aquela passagem do profeta Joel: os jovens terão visão,
e os anciãos terão sonhos. Os jovens viverão na prudência dos anciãos, e os anciãos terão a vitalidade dos jovens, se tiverem a vida nova do Espírito, a vida, se viverem a graça batismal, se viverem como filhos de Deus, como filhos do Pai Celestial, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus já te deu a vida nova, irmão. Deus me deu a vida nova. Hoje de manhã fiquei deslumbrado de sempre redescobrir essa joia, essa alegria da vida nova do Evangelho. E eu quero lhe dar uma bênção final, para que você saia em missão e fale para o mundo da vida nova do batismo. Você não precisa viver essa vida velha de rancor, de ódio, de mágoa, de tristeza, mas que você possa levar essa vida nova do batismo, que não precisa viver remoendo. Tem gente que fica, Frei, me maltrataram muito, me fizeram tanto mal. Meu filho, quando foi isso? Faz 30 anos. Eu digo, meu filho, já perdeu a validade, isso. Viva a validade do batismo, essa não perde nunca a validade. O amor de Deus não tem prazo de validade. Então vamos receber e diga, vamos sair com essa palavra, viu? Essa palavra você bota na sua cabeça. Eu sou amado. Deus me ama. O seu amor é suficiente. O seu amor é a base da minha existência. E eu não só sou amado, mas eu existo para amar. Para amar. Para amar. Não para odiar. Não tem razão no mundo que justifique um coração cheio de ódio. Você é amado. Ame. Vamos receber a bênção. Cada exortação, amados, você diga amém. Tá certo? O Senhor vos abençoe e vos guarde. Diga amém. Mostre a sua face e tenha compaixão de vós. Diga amém. Volva para vós seu olhar de Pai e vos dê a sua paz. Amém. E eu ia esquecendo, vamos rezar a oração do Ângelus, antes de dar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquei empolgado. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque aquele que merecestes trazer em vosso ventre, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançar a proteção da Virgem Maria, sua mãe, a glória da vida eterna, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Digam amém. Amém. Vamos dar agora essa bênção toda especial para os irmãos que estão no Brasil, que nos acompanham do Brasil, os irmãos lá de Catolé do Rocha, os irmãos de Ouricuri, estou vendo que muita gente de Ouricuri também, os irmãos também de outras localidades no Brasil. Queremos dar essa bênção para aqueles que são de Natal, mas sobretudo também abençoar os irmãos aqui em Dublin, os irmãos da querida comunidade, da amada comunidade, católicos em Dublin, dar essa bênção para começar o dia, enviando vocês para amarem, para viverem o amor, para comunicarem o amor de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um dia abençoado, e vão e anunciem ao mundo o amor de Deus. Sejamos nós um sinal do amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.